Quem vê um peixe bonito na foto nem imagina o que existe por trás daquela captura. Hoje eu quero mostrar para vocês uma realidade que pouca gente conhece. Meu amigo Wesley, do canal Super Pesca, e sua esposa enfrentam situações que colocaria muita gente para desistir logo nos primeiros quilômetros. No rio Urucuia e também nas águas da região de São Domingos, nem sempre basta ligar o motor e seguir a viagem. E normalmente ele nem usa o motor nessa região que estou mostrando aqui hoje, por causa das corredeiras e da profundidade. Existem corredeiras, pedras, pequenas cachoeiras e obstáculos que obrigam o pescador a usar muito mais força do que o equipamento. E é justamente isso que vocês vão acompanhar nesse vídeo. Não é história contada, é uma realidade registrada pelas câmeras. Observem o peso dessa canoa. Além das tralhas de pesca, ela transporta alimentos, barracas, utensílios e tudo aquilo que será necessário durante os dias de acampamento. E olha que são muitos nessa pescaria, hein? Eles mudam de ponta a ponta. Cada saco, cada caixa e cada volume significa mais esforço quando chegar a hora de vencer a correteira. Em muitos pontos, o rio não permite passagem normal. A única solução é descer da embarcação e empurrar. Água na cintura, pedra escorradia, correnteza empurrando contra e a canoa pesando dezenas e dezenas de quilos. Quem nunca passou por isso talvez nem imagine o desgaste físico em que uma situação dessa provoca, né? Mas existe um detalhe que chama a atenção. Wesley não está sozinho. Ao lado dele está a sua fiel companheira de aventuras. Enquanto muitos preferem o conforto da cidade, ela encara o mesmo desafio com ele, empurrando canoa, carregando equipamentos, enfrentando sol forte, água fria, todas as dificuldades que o rio apresenta. Isso mostra que a pescaria vai muito além dos peixes. É também companheirismo, confiança e parceria. Agora reparem nessa situação. A corredeira ficou forte demais para a canoa passar carregada. Então começa uma operação que exige paciência. Primeiro, retiram boa parte da carga, depois carregam tudo nas costas. Fazem várias viagens entre as pedras e dentro do rio. Somente depois que a embarcação fica leve o suficiente para tentar a travessia. É um trabalho que leva tempo, mas quem conhece o rio sabe que a segurança vem sempre em primeiro lugar. Essas imagens mostram algo que muitas vezes não aparece nos vídeos. Todo mundo gosta de ver o peixe embarcado, mas poucos enxergam o caminho percorrido até chegar ao pesqueiro. Existem quilômetros de navegação, obstáculos, risco e muito suor. Depois de tanto esforço, chega a recompensa e o rio começa a mostrar sua generosidade. Os peixes aparecem. Cada captura ganha um valor ainda maior quando lembramos tudo que foi necessário para chegar até ali. Não é apenas um peixe, é um resultado de planejamento, persistência e muita determinação. Eu quero deixar com vocês essa explicação do Wesley sobre a parte do rio onde eles pescaram e que eu fiz esses recortes, o porquê de não usar o motor e como é que é feita a pescaria nessa parte de cima do rio. Subindo rio acima, já retornando para o acampamento hoje. Ó, uma pedra. Aqui para onde aqui no Urucuia em cima, a gente não usa motor. O motor aqui é apenas um peso desnecessário. Os poços são pequenos, são poucos poços que você encontra em poço grande. A maioria é corredeira e cachoeira. Para descer algumas cachoeiras aí com o motor de popa na canoa, acaba piorando a situação. E é por isso que eu quis trazer esse vídeo para vocês. Mais do que mostrar a pescaria, ele revela uma parte da vida dos verdadeiros aventureiros dos rios brasileiros. Meus parabéns ao Wesley, a sua esposa pela coragem, pela simplicidade, pela determinação. Se você gostou dessa história e valoriza quem enfrenta os desafios das águas,
para viver momentos como esse? Deixa seu comentário. Quero saber, você teria disposição de enfrentar uma viagem dessas? Forte abraço e até o próximo vídeo aqui no Barranqueiro, Paris Mansur. Parabéns, Wesley. Parabéns à sua esposa. E vivam nossos rios e nossos peixes.